Fala galera, bem-vindos a mais uma aula. Hoje uma aula de matemática 1, beleza? Então o tema que a gente vai falar hoje é soma e subtração de números inteiros. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quando a gente vai estar falando de um número positivo e quando que a gente vai estar falando de um número negativo, tranquilo? Então aqui no primeiro exemplo eu tenho uma dívida de R$ 20. Se eu tenho uma dívida, se eu estou devendo algo, a gente já pode considerar esse valor como negativo. Beleza? Aqui eu tenho um ganho de R$ 40, então ganho de R$ 40 seria para a gente um valor positivo. Tranquilo? Se eu falar de prejuízo, da mesma forma eu estou perdendo dinheiro, então menos R$ 50. Se eu falar de um lucro, estou ganhando dinheiro, então mais R$ 15. A gente vê os valores positivos e negativos aparecendo muito em extrato bancário ou, por exemplo, para falar de temperatura. Então, quanto menor a temperatura, se ela tiver para um valor negativo, quer dizer que está muito frio. Se ela for para um valor positivo muito alto, quer dizer que está muito quente, tranquilo? Então, vamos lá. Os primeiros exemplos que a gente tem aqui são os exemplos de adição. Então, exemplo A, menos 8 mais 6. A gente teve uma dívida de 8, beleza? E a gente conseguiu pagar 6. Então, falta ainda 2 dessa dívida. Então, a gente pode considerar menos 2. Tranquilo? Aqui no próximo, a gente teve uma perda de 40 e um ganho de 40. Então, o nosso total aqui vai ser de 0. Tranquilo? Na letra C, a gente teve um ganho de 15 e desse ganho de 15 a gente perdeu 7. Então, na verdade, a gente ainda conseguiu ficar com um ganho de R$ 8, pensando em dinheiro, beleza? Aqui a gente não vai pensar diferente. Então, apareceu um parênteses, o que a gente tem que imaginar aqui? Que a gente tem um ganho de 4, tá? E a gente está adicionando mais um ganho de 8. Então, a gente aqui vai ficar com um ganho de 12, tá bom? Da mesma forma, na nossa próxima, a gente tem que pensar que a gente tem uma perda de 9 e a gente está adicionando mais uma perda de 8. Então, a gente está adicionando duas perdas. Então, na verdade, aqui a gente vai ficar com uma perda de 17, tá bom? No próximo, a gente tem um ganho de 5 e a gente está adicionando uma perca de 3. Então, no final, se a gente tem 5 e a gente perde 3, a gente fica com um ganho de 2. Tá bom? Agora, eu tenho uma, de certa forma, expressãozinha aqui, para a gente trabalhar bem isso, na nossa letra G. Então, vamos lá. Vamos trabalhar um de cada vez, tá? Seguindo as etapas aqui. Então, aqui, a gente tem uma perda de 50, uma perca de 50, e a gente está adicionando um ganho de 30, beleza? Então, a gente continua com um certo prejuízo aqui. A gente continua com uma perca de 20, tá bom? Vamos repetir o resto. E vamos trabalhar os outros. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma perca de 20 e está adicionando ainda mais com uma outra perca de também 20. Então, no total, a nossa perca vai ser de 40. Tudo bem? E repete o nosso 70 aqui. Agora, para finalizar, a gente tem uma perca de 40, tranquilo? E está adicionando um ganho de 70. Então, no final, a gente vai ficar com um ganho de 30. Tá bom, gente? Indo para a nossa próxima etapa, agora a gente vai falar de subtração, tá? Então, para falar de subtração, vai ficar um pouquinho mais fácil, já que a gente já falou da adição. Então, na letra A gente vai pensar da mesma forma. Eu tenho um ganho, então olha só, sempre que aparecer um número sem sinal, lembra que ele é sempre positivo, ok? Então, apareceu sem sinal, positivo. Então, eu tenho um ganho de 8 e sofri uma perca de 2. Então, eu ainda tenho um ganho de 6. Tudo bem? Aqui, eu tenho uma perca de 5 e ainda tenho mais uma perca de 1. Então, no total, a minha perca é de 6. Beleza? Letra C, eu tenho uma perca de 10 e depois eu tenho um ganho de 7. Então, eu ainda fico com uma perca agora de 3. Para pensar nesses casos com parênteses é um pouquinho diferente. Por quê?
Eu posso trabalhar com esse menos 5 aqui fora do parêntese, não tem problema. E para esse menos aqui fora, eu vou considerar sempre como sendo o oposto do meu número que eu tenho dentro. Então, por exemplo, se o meu número que eu tenho dentro é menos 1, o oposto de menos 1 é mais 1. Tudo bem? Então, aqui, na verdade, eu tenho uma perca de 5 e estou tendo um ganho de 1. Então, eu fico aí com uma perca ainda de 4. Beleza? Aqui, no próximo, eu tenho um ganho de 3. Eu posso tirar ele no nosso parêntese aqui. E aí, depois eu tenho o oposto de 4. Lembrando que o oposto é por causa desse sinal de menos aqui fora. O oposto de menos 4 é mais 4, tá? Então, eu estou tendo um ganho de 3 e mais ainda um ganho de 4. Então, no final, eu fico com um ganho de 7. Beleza? Aqui para o próximo, eu tenho uma perca de 8. Vou botar aqui o menos 8. E aqui eu tenho o oposto de menos 9, ou seja, mais 9. E aí, como é que a gente faz? Perca de 8 mais um ganho de 9. Então, no final, eu vou ficar com um ganho de 1, tá? Juntando as minhas percas e os meus ganhos. E agora, de novo, para uma expressãozinha. A gente vai realizar o mesmo procedimento. Então, vamos começar por esses dois aqui, tranquilo? Então, olha só. A gente tem 7, tá bom? E a gente está considerando o oposto de mais 8, que no caso é menos 8, tá bom? E a gente pode até trabalhar já com os próximos. Então, quem seria aqui, por exemplo, o oposto de mais 4? Seria para a gente o menos 4. Quem seria o oposto de menos 3? Seria para a gente o... Desculpa, aqui no caso nem é oposto. Por quê? Se a gente reparar, aqui fora a gente tem um sinalzinho de mais. Então, a gente não está considerando o oposto. Vamos deixar para trabalhar com ele depois. Vamos resolver esses 3 casos aqui, tudo bem? Então, olha só. Aqui eu tenho um ganho de 7 e eu estou tendo uma perca de 8. Então, ganho de 7, uma perca de 8, a gente vai ficar com uma perca de 1 aqui ainda, tá? E a gente repete esse menos 4 aqui. Então, aqui eu tenho uma perca de 1 e eu estou tendo ainda uma perca de 4. Então, no total, a nossa perca foi de 5, tá? E aí, trabalhando agora com os outros que ficaram, a gente vai ter o seguinte. Vou botar aqui do lado. A gente vai ter menos 5 mais menos 3 menos 1. Tá bom? E agora vamos trabalhar com esse carinha aqui. Então, olha só, eu tenho uma perca de 5 e eu estou adicionando ainda uma perca de 3. Então, no total, a minha perca vai ser de 8. E aí eu repito o meu carinha aqui do parêntese. E aí a gente repete o nosso processo anterior. O sinal que tem aqui é menos do lado de fora, então ele quer o oposto desse carinha que tem dentro. Então, qual é o oposto de menos 1? É mais 1. Então, a gente vai ter menos 8 mais 1. E aí, uma perca de 8 com um ganho de 1, a gente vai ter uma perca de 7, tá? Essa vai ser a resposta da nossa expressãozinha aqui. E aí, para finalizar, gente, a gente vai falar agora das expressões. Então, a expressão com números inteiros não funciona tão diferente como funcionava com números naturais. A gente tem aqui parênteses, colchetes e chaves. E a gente sabe que a nossa ordem de prioridade é primeiro o parêntese, depois o colchete e depois a chave, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar aqui? Vamos começar pelo nosso carinha aqui que está dentro do colchete. Então, aqui ele está adicionando um ganho de 7, beleza? Com uma perca de 12. Como a minha perca é maior, no final a gente vai ficar ainda com uma perca. Uma perca de quanto? Uma perca de 5. Tudo bem? A gente já pode até tirar o nosso colchetes aqui. Então, a gente vai ter menos 2 mais, fechando a nossa chavezinha, mais 4, menos, e aí bota um parênteses aqui, só para a gente separar esses dois sinais negativos que a gente tem. Tá bom? E aí, como é que a gente pode fazer? A gente tem aqui um menos do lado de fora, ele sinaliza o oposto do de dentro. Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo mais 4, o oposto de menos 5, mais 5.
tá bom? Resolvendo isso, o que que a gente vai ter? Um ganho de 4 com um ganho de 5. Então, a gente vai ter menos 2, mais, abrindo nossa chavezinha, somando os ganhos, a gente vai ter mais 9. Tudo bem? E aí, a gente tem uma perca de 2 e a gente está adicionando um ganho de 9. Então, como o ganho é maior, a gente vai ficar no final com um ganho de R$7, pensando em dinheiro, beleza? Então, galera, essa foi a nossa aulinha de hoje. Agora vocês tentem fazer os exercícios, beleza? E até a próxima, gente. Valeu e tchau, tchau.